Então, meu pensamento está o seguinte: se a gente evoluir a queda, perder o suporte do S&P 500 semanal que está sendo testado ao longo dessa semana, eu acredito em mais queda para o Bitcoin. Para mim, o Bitcoin ele poderia não só buscar os 28 mil dólares, como poderia buscar os 20 mil dólares, os 14 mil dólares, os 10 mil dólares, os 9 mil dólares e assim por diante. Cair junto com os outros mercados, ok? E a Nasdaq também, a mesma coisa. Se a gente conseguir segurar e retornar acima do suporte semanal, ele vai ter sido só uma pequena ameaça de baixa para continuar subindo, tá? Para o S&P continuar subindo. Ele faria um fundo aqui, e desse fundo a gente poderia ter mais um período prolongado de alta, tá? Olhando o comportamento dos mercados, né? O apertamento quantitativo, a minha dúvida é exatamente isso. Se ele perder o suporte semanal, a gente vai ter grandes problemas. E se a gente conseguir segurar esse suporte semanal, então, para mim, essa semana define muita coisa. Essa semana, o fechamento dessa semana, vai definir exatamente a direção que o Bitcoin vai ir ao longo desse ano, tá? Se a gente tiver esse período mais prolongado de queda, a gente vai, pelo menos até metade do ano, ter quedas no Bitcoin, a moeda da praia. Olhando também o sentimento do mercado como um todo, né, do pensamento de vai voltar a qualquer momento alta, eu tenho certeza que a gente está em fase de complacência, tá? Então, as pessoas estão ansiosas para o mercado voltar a subir. Essa ansiedade gerada é normal, porque as pessoas não querem ficar tomando no cu o tempo todo, perdendo dinheiro, principalmente presos em altcoins. Mas eu vou ser bem sincero, na minha opinião, nós estamos já em fase de complacência, ainda não chegou na fase de ansiedade. Acho que o próximo passo agora, se a gente perder o suporte semanal do S&P 500, é entrar na fase de ansiedade, delírio, pânico e assim por diante, tá? E fazer toda uma sequência de um semestre bem sangrento, né? Do semestre de queda. O Smart Money, ele gosta muito de fazer o que os índios americanos, os índios norte-americanos faziam para caçar e poder alimentar toda a aldeia lá em 1800 e 1900, no período do Velho Oeste, né? Então, no Velho Oeste era muito comum os índios norte-americanos utilizar o efeito de manada, tá? Então, o que é o efeito de manada? Vamos pegar aqui, efeito manada. Vamos pegar a definição aqui do efeito manada, tá? Comportamento de manada é um termo usado para descrever situações em que indivíduos em grupo reagem todos da mesma forma, embora não exista direção planejada. Então, no mercado a gente tem muito exatamente esse detalhe aqui, ó, tá? Isso aqui, ó. Os búfalos andando em manada. Nós, como mamíferos, para se proteger de eventuais movimentos ou eventuais ameaças, e não existe uma ameaça maior do que você perder 90% do seu patrimônio preso em altcoins e criptos, no geral, não existe melhor forma de você se defender do que você se juntar com um monte de búfalo do Telegram e vocês pularem tudo de um precipício. Então, sabendo desse comportamento, né, de manada, os índios norte-americanos, eles faziam o seguinte: para alimentar a sua aldeia inteira em uma única vez, os índios faziam o seguinte: eles simplesmente pegavam, localizavam búfalos selvagens, búfalos na natureza selvagem, e começavam a cercar esses búfalos próximos em cima de um grande canyon e fazer assim, ó. Esse é o falcão, o falcão que vai em cima do búfalo, tentando empurrar todos os búfalos pro desfiladeiro. Então eles faziam a manada, e os índios nesse comportamento, eles são o smart money, tá? Então nesse comportamento de captar recurso, eles simplesmente pegam a manada, vão cercando a manada aos poucos, utilizando vários desses tipos de indicadores e essas métricas, fazendo que cada um de nós vai colocando e aportando dinheiro na fé da complacência de que o mercado vai voltar a subir rapidamente a qualquer momento, e eles vão nos cercando, fazendo com que a gente aceite vender o mais barato possível e
pulando de uns desfiladeiros. Eu não aceito esse prejuízo na minha autoeconomia. Vem, amiguinhos, vem, vamos vender todas as nossas Baby Doges, vamos, vem. Pula do precipício, exatamente. Então, o que acontece? A gente tem um comportamento de búfalo, é exatamente isso que acontece. Vai chegar um momento em que a queda ela vai começar a ser tão satânica e a dor vai ser tão grande, porque ele dá uma facadinha, né? O índio ele vem e pega os búfalos das pontas da periferia e eles dão só uma facadinha assim, ó, vai junto com eles lá, vai, vamos que eu preciso que tu pule lá porque eu estou precisando de carne, fazer um churrasco americano aqui, fazer um churrasco aqui para minha aldeia, vai lá, pula seu merda. Então o que acontece? É exatamente isso que vai acontecer agora, tá? Com o que é o desfiladeiro, né? O desfiladeiro, na verdade, é exatamente esse gráfico do S&P 500. A gente tem essa manada de búfalos aqui, ó. Aí e os índios cercando os búfalos, a torta de direita e... Vamos, pula, seu merda! Vai! Aí o primeiro búfalo pula. Tá bom, eu me encorajo. Aí vai o outro búfalo. Massacre. Tá? Então é basicamente isso que está acontecendo. Esse desenho aqui é o S&P 500, ó. Tá? Ah, tu quer ficar rico nesse teu pastinho verde, é? Tá se achando o búfalo fodão, né? Tá se achando o búfalo. Teu tá com o saco desse tamanho, de tão pirocudo que é. Se acha o pica, né? Uhum. É fácil fazer análise gráfica, né? Porra, é fácil. É tão fácil fazer análise gráfica. Aí vem e cai, ó. Vem e cai. A gente tem a falsa impressão que a gente consegue controlar o mercado, né, com análise gráfica ou identificando suportes e resistências, mas na verdade o mercado ele é muito mais difícil de você antecipar movimentos. Na verdade é impossível você antecipar. Você pode tentar antecipar movimentos. O que eu faço no meu canal é tentar antecipar movimentos, certo? Eu tento comprar suportes, vender resistências e assim por diante. Só que eu sei de análise gráfica o suficiente para determinar se eu estou comprando em tendência de baixa ou se eu estou comprando em tendência de alta. Então, no momento atual, né, no momento que nós estamos vivendo hoje, a gente ainda está com o mercado muito complacente, o mercado ainda está muito otimista, tá? Então, mesmo que o indicador do medo aqui está chegando à pontuação 13, geralmente é uma pontuação de reversão no curto prazo, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque ainda não vimos o período de depressão. Eu não vejo ninguém deprimido no mercado cripto ainda, por enquanto. Pelo contrário, eu vejo um monte de boca aberta fazendo grupinho no Telegram de construir escolinhas de joguinhos NFTs para se fuder junto com uma galera. É normal, tá? Então, basicamente, o que eu vejo ainda é a complacência. Eu acho que ainda o mercado não limpou os idiotas, não arregaçou com os búfalos, tá? E por isso que eu espero que o mercado tenha mais queda e que a queda ela seja lenta e gradual, porque vai nos dar um período longo de compra de bitcoins, um período mais prolongado, que pode durar 1 a 2 anos aí de compras em bastante decréscimo no preço, né? E analisando então a questão de quedas, né? Se a gente perder os 80%, o meu alvo de compra principal é pegar o último topo histórico e empurrar até os 80% de queda. 80% de queda seria se repetir os ciclos passados,
80% de queda é ver o Bitcoin a 12 mil dólares por um longo período de tempo, por alguns meses em 12 mil dólares e travados abaixo desses 4 suportes, né? E dessas quatro resistências também. Então, 12 mil dólares ainda seria um bom valor. Se perdeu os 84% que perdeu do ciclo passado, a gente poderia chegar até os 10 mil dólares aí no Bitcoin. Então, sim, se a gente repetisse outros ciclos de queda, a gente pode ver o Bitcoin valer, se ele perder os 84%, 10 mil dólares novamente e ficar por um longo período de tempo nesse valor, tá? Se caso a gente não consiga se recuperar dessa resistência. Eu ficaria otimista se a gente conseguir primeiro romper os 40 mil dólares, se manter acima, ver o S&P 500 tendo reação positiva, e aí sim, nessa região, e se o preço ficasse nesse comportamento aqui, eu ficaria bem mais bullish do que bearish, tá? Muito mais bullish do que bearish. Por enquanto, estou bearish porque estamos perdendo resistência, mas se em algum momento a gente conseguir estruturar uma tendência de alta, vou ser o primeiro a falar. Por enquanto, ainda estamos em tendência de baixa. Então, a gente tem no BTC aqui a oportunidade, talvez, de ver o Bitcoin a 10 mil dólares ainda, tá? Nós temos também no Ethereum, se a gente perder os 80% desde o seu último topo, a gente poderia ver o Ethereum a 945 dólares, praticamente 1.000 dólares, né? Com uma queda de 80%. Se ele perder 85% ou 90%, como aconteceu no último ciclo de baixa, a gente poderia revisitar o Ethereum a 500 dólares por unidade depois de um longo período de baixa. Lembrando que não acho que o mercado vai derreter numa velocidade abrupta. Na minha opinião, ele vai derreter aos poucos, tá? Se ele derreter de verdade, né? Se ele derreter, porque ninguém tem uma bola de cristal para saber se esse ano vai ser realmente um ano, como eu acredito que vai ser, com base nos meus pensamentos. Eu espero que os búfalos morram agora nesse período, tá? Nós temos ali recentemente, então, a cunha ascendente de baixa, no caso do gráfico do Ethereum. Então, geralmente é um sinal de reversão inverso, como se fosse o fundo dos deuses. Esse é o topo dos deuses, né? Porque o topo dos deuses e o fundo dos deuses geralmente sai de um triângulo ou de uma cunha ascendente e vem evoluir para uma cunha ascendente de baixa, e essa cunha ascendente de baixa faz com que o preço faça exatamente isso daqui. Ele saia desse padrão de topo e crie uma nova onda de baixa, e depois lá na frente ele faça o ciclo inverso, né? Então a gente tem que ter paciência e calma para entender todo esse conceito aqui. E no gráfico do Ethereum /BTC, tanto no gráfico, aliás, dominância do Bitcoin segue subindo, então segue o sangramento das altcoins vai continuar ainda. No caso da Atom aqui, acredito que ela vai cair cada vez mais, tá? Então ela vai, na minha opinião, perder a média 8 aqui. Sigo shortado na Atom, né? Apostando ainda em mais queda na Atom. Acredito que o alvo dela vai ser lá embaixo. E vai perder, na minha opinião, acredito que ela vai perder bastante valor ao longo desse ano. Vai ser uma das que vai sangrar nesse ano. E entre outras altcoins aí também, tá?